dia, tudo bem? Nós estamos mais um dia aqui ao vivo, fazendo a nossa live do Mensagem Diária no Instagram e no Facebook, @Mensagem Diária Devocional. O propósito do Mensagem Diária é trazer uma mensagem de fé, de amor, de esperança para o seu coração todos os dias. E nós estamos falando como que nós podemos vencer a crise, toda e qualquer crise. Mas na verdade essa série de mensagens vai nos ajudar a administrar melhor a nossa vida, o nosso tempo, aquilo que Deus tem confiado para nós. E no dia de hoje eu quero continuar o que a gente estava falando ontem sobre o segredo para prosperar em tempo de crise. E hoje nós vamos falar de Deus como dono. Deus como dono. E eu gostaria de orar com você. Pai, nessa manhã e nesse momento que teu filho e tua filha, essa pessoa acessa, ó Deus, esse vídeo, nós oramos para que o teu Santo Espírito esteja nos revelando, iluminando os nossos corações sobre a verdade da tua palavra, sobre as nossas responsabilidades, para que nós possamos, ó Pai, usar das leis espirituais ao nosso favor, para que nós possamos, ó Deus, guardar as chaves, os princípios do teu reino, para que nós venhamos dar o fruto completo, o fruto de 100 por 1, o fruto da multiplicação e de encher toda a terra. Assim que nós oramos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu quero falar com você, Deus como dono, o segredo para prosperar no meio da crise. Continuando o que eu disse ontem, você que não acompanhou, aí no YouTube nós temos uma playlist completa com todas as mensagens. Estamos na 16ª mensagem. Eu coloquei as outras mensagens, estão disponíveis lá numa playlist no YouTube. É uma playlist que chama Instagram Live. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 24. E nós vamos ler o versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24:1 foi o que eu li, na Almeida Revista Atualizada. Agora eu vou ler com você Salmo 115:16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Bem, o segredo para prosperar no meio da crise, como nós falamos ontem, é necessário que a gente esteja preparado, que a gente viva de acordo com o Deus quer, de acordo com os seus princípios, em obediência aos seus mandamentos. E quando a gente fala de mandamentos, a gente fala do princípio da criação que está em Gênesis 1:28, né? Que são 5 verbos: dominar, sujeitar, encher, multiplicar, fecundar. Mas hoje a gente vai entender que tudo que chega na nossa mão não é nosso. Se você entregou a sua vida para Jesus e confessou-lhe com a sua boca que Ele é seu Senhor, a palavra Senhor significa dono, proprietário, chefe, patrão. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, nem o seu corpo mais pertence, porque a palavra de Deus diz que Deus nos comprou o nosso corpo por um alto preço, por isto glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo agora é a habitação do Espírito. Então cabe a nós governarmos o nosso ser, cabe a nós governarmos a nossa vontade, cabe a nós governarmos as nossas emoções, cabe a nós governarmos a nossa vida. E tudo que chega à nossa mão, começando pelo dia, pelo tempo. Então nós vamos ver nesse texto do Salmo 24 que do Senhor pertence a terra. E a palavra ali, Senhor, no hebraico é o nome de Deus, né? Que é o tetagrama.
que é YHWH, que no hebraico, quando você olha uma Bíblia em hebraico, ela não tem vogais, né? São só as consoantes. Depois os maçoréticos colocaram as vogais para não perder a pronúncia correta, mas até hoje não se sabe qual que é a pronúncia correta do nome de Deus. E se sugere que seja talvez Yahvé. Enfim, então o Senhor dele pertence à terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Então temos que entender que tudo pertence ao Senhor. Só que, por Deus ser soberano e ser criador, Ele escolheu na sua soberania, como diz o Salmo 115:16, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Ele deu para nós a governança da terra. Quando lá em Gênesis 1:26 Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e continua dizendo, tenham eles domínio sobre toda a terra. Então, a palavra para domínio ali, radar, significa governo. Então, você tem que entender que Deus sempre será o dono dos recursos. É isso que você tem que entender. Deus sempre é o dono dos recursos. Então, você tem que entender que se você está trabalhando numa empresa, se você tem uma empresa, o seu mantenedor, o seu provedor, se você recebe a aposentadoria do governo, o que quer que seja, o seu provedor, você tem que entender que não é aquilo, mas que é Deus. Porque no reino de Deus, no reino, como eu já falei na série de mensagens sobre o reino, que está lá no YouTube, entra lá a mente do céu, reino de Deus, reino dos céus. Ninguém é dono de nada. Num reino absolutista, que é assim no reino dos céus, tudo pertence ao rei. Tudo pertence a Deus, no caso do reino dos céus. Então a nós foi dada a responsabilidade de fazer a gestão, de administrar, e não a propriedade da terra. Então a gente entendendo que os recursos vêm de Deus, e que Ele já fez todas as coisas, que os recursos já estão aqui, a gente não precisa ficar ansioso a olhar para a nossa conta bancária, a olhar para aquilo que nós temos. Porque o nosso trabalho não é gerar recursos, mas é administrá-los. Lembra na parábola dos talentos? O que Deus vai pedir? Vai pedir os talentos que confiam, não vai pedir nada mais. Assim também nas outras parábolas de administração, Ele vai pedir contas daquilo que foi administrado. Nas diversas parábolas que Jesus conta sobre a administração, sobre Deus confiar algo, Ele sempre espera um retorno, Ele sempre espera um fruto. Mas Ele não espera que você vai gerar os recursos, porque Ele já deu. Ele é o que dá semente ao que semeia. E nós que somos e que temos a fé em Cristo Jesus e participamos da nova aliança em Cristo Jesus, nós temos que saber que já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. E na mesma carta de Efésios vai dizer que também nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, todos os recursos que nós precisamos já estão consumados na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, cabe a nós gerenciar esses recursos, sabendo que Ele já nos abençoou, está no passado, e que agora, entendendo que Deus é dono,
e que ele é aquele que tem um recurso, a gente vai entender melhor quando Jesus sempre vai dizer, olha, eu não faço nada por mim mesmo, mas meu Pai me mostra o que ele faz, e aí eu faço. Meu Pai fala, e aí eu falo. Meu Pai trabalha, e eu trabalho. Sempre mostrando uma dependência do Pai. Porque Pai, no hebraico, significa, no aramaico, né, que é o Novo Testamento foi escrito em grego, mas em especial a palavra Pai está escrita em aramaico. Quando Jesus fala do Pai, é Abba. É Abba. E Abba é a fonte. Então nós temos que entender que Deus, o reino de Deus, o nosso Pai, é o que providencia todos os recursos. E que nós temos que administrar bem aquilo que Ele nos confia. A gente não vai gerar os recursos. Ele vai dar os recursos e cabe a eu e você cuidar bem deles. Ter uma administração em excelência, tirando o máximo do mínimo, com integridade, com honestidade, dando sempre glória a Deus, sempre pensando que é para o reino dos céus. Então, cada um de nós, separadamente, mas juntos, porque pertencemos ao mesmo reino, precisamos trabalhar e suar para administrar os recursos da terra que Deus nos confiou. Por meio do trabalho, nós vamos colher os frutos que precisamos para sustentar nossas vidas e para continuar o esforço. Quanto mais eficaz for o nosso trabalho, mais recurso Deus nos dará. Em outras palavras, quanto mais eficaz for a nossa gestão, mais crescimento teremos. Lucas 16:10 vai dizer, quem é fiel no pouco, quem é fiel no muito, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então, cabe a nós começarmos a gerenciar bem tudo aquilo que Deus nos confiou. Porque daí nós vamos estar usando das leis espirituais, e não vai ser por muito pedir e por muito orar que Deus vai nos dar mais recursos, porque a gente está cumprindo a lei do reino dos céus. Então, Gálatas 6:7 vai dizer, de Deus não se zomba, tudo que Ele planta, Ele vai colher. Então vai ser natural. À medida que a gente é fiel no pouco, vai sendo nos confiado mais. Porque aquele que é o dono de todos os recursos é Deus. E nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então, à medida que eu vivo isso, Deus vai me abençoando, já nos abençoou, mas Deus vai fazendo com que esses recursos que nós precisamos venham mais sobre a nossa vida, porque Ele sabe que a gente gerencia, administra Ele bem, porque nós somos fiel no pouco. Quanto mais crescimento desfrutarmos, mais frutos colheremos. Quanto mais frutos colhermos, mais o reino de Deus será estabelecido na terra. Então, nisto o Pai é glorificado, que a gente dê muito fruto. Então, se eu sei que Deus é o dono, Deus é o proprietário, Deus é o Senhor de toda a terra, que Ele já fez todas as coisas, já está feito. Então, o que eu preciso? Eu preciso, então, entender que Ele é a minha fonte, que Ele é aquele que vai me dar os recursos, que não cabe a mim fazer nascer, surgir esses recursos, mas cabe a mim e a você gerenciar bem os recursos, e à medida que a gente vai gerenciando bem, Deus vai nos confiando mais recursos, sabendo que Ele, em Cristo Jesus, já nos abençoou com todas, não é com algumas, mas com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais, sabendo que nós também estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Deus não confiará em você mais do que você pode administrar. Ele simplesmente impede o crescimento onde não há gestão. Ele não enviou a chuva para regar o jardim até que Ele criou Adão para administrar o crescimento que dele
resultaria, o que está escrito lá em Gênesis 2, a gente já viu nas mensagens anteriores. Então Deus sempre não vai entregar recursos para que eles sejam desperdiçados. Então, quando ele criou todo o universo e criou o planeta Terra de uma forma diferente de todos os outros planetas, e assim a ciência tem mostrado que não encontrou nenhum planeta igual à nossa Terra, que não é fruto do acaso, mas é fruto da criação. Por que que aqui tem vida? Porque tem um homem para administrar. Ele confiou a terra a nós. Nós não somos donos da terra. Salmo 24:1 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, e os que nele habitam, mas que no Salmo 115:16 diz que ao Senhor pertence os altos céus e a terra ele confiou aos homens. Então nós não somos proprietários, mas a nós foi confiado a gerência. E à medida que a gente faz a vontade do Pai, a gente traz o reino dos céus, e mais do reino do céu vai ter na terra. Portanto, você precisa, acima de tudo, estar sempre em concordância com o reino, com aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus, conhecendo a verdade, tendo intimidade com o Pai, e nessa intimidade e nisso que você já tem, você gerindo da maneira correta, Deus vai te dando sempre mais. Deus não permitirá o desenvolvimento onde não há boa administração. Deus não permitirá que nada se expanda a menos que ele tenha um homem ou uma mulher que administre esse desenvolvimento de uma maneira correta. Então, a principal medida para Deus confiar em você não é a medida que a gente fala, que a gente ora, mas a medida que a gente faz, a medida que a gente realiza, à medida que a gente administra da maneira correta. Através da nossa fidelidade, através da fé, o reino de Deus se estende uma pessoa de cada vez. Você não vai poder gerenciar outra vida. Você vai gerenciar a sua vida. Você vai gerenciar o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu. E isso vai influenciar outras pessoas para que façam da mesma forma. Então, através da sua gestão efetiva, da sua administração excelente, os recursos virão à sua mão naturalmente, sem que você precise pedir. O que Jesus falou em Mateus 6, ele falou o quê? O Pai sabe daquilo que você precisa antes de você dizer para ele. Então, buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Em nenhum momento você vai ver Jesus falando, peça os recursos. Não, ele fala, não se preocupe, porque a sua preocupação, a sua ansiedade, a nossa preocupação, na verdade revelam a nossa fé. A nossa fé não é vista pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz. Por isso que Tiago vai dizer, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, por isso que o nome de Deus é blasfemado no meio daqueles que não o conhecem. Por quê? Porque a gente fala uma coisa e vive outra. Então a nossa fé vai ser vista pelas nossas obras, pelas nossas atitudes de confiança. Através da sua gestão eficaz, você vai atrair mais recursos para que você possa continuar a cumprir seu propósito, aconteça o que acontecer. Então você se preparou para a crise. Você está fazendo aquilo que Deus quer. Você sabe que Ele é aquele que é dono de todo o recurso. E aí, você vive de acordo com como Deus quer, de acordo com seus princípios, em obediência ao seu mandamento de gerenciar, de sujeitar, de fecundar, multiplicar, encher. E aí não vai subir na sua cabeça quando tudo estiver indo bem, quando tudo estiver certo, não vai subir na sua cabeça e você vai achar que é seu. Não, é do Senhor, o Senhor me confiou. E aí vai ser tão fácil você devolver para o Senhor, devolver para o reino, e suprir a necessidade das pessoas, dos necessitados, investir no reino de Deus,
Por quê? Porque você vai ter muito mais do que você vai precisar para você. Porque vai superabundar em toda boa obra. Aquele que muito semeia, muito vai colher. Então, à medida que você faz tudo para o reino e se concentra sempre para a glória de Deus, seu pensamento não vai estar mais em você, seu pensamento vai estar em Deus. Você vai estar em comunhão com o Pai. E Ele vai te dar mais sonhos, Ele vai te dar mais ideias. Ele vai falar, faça isso agora, faça aquilo agora. E você vai influenciando e transformando toda a massa, por causa que você que é o fermento faz a diferença em toda a massa. Porque o reino dos céus é como um fermento, que faz com que toda a massa venha crescendo. Assim, você é o sal da terra. O sal é pequeno, mas ele é o que dá sabor para toda a comida. Mas se ele ficar sem sabor, para que ele vai servir, senão para ser jogado e pisado pelos homens? Então, a gente tem que começar nas pequenas coisas, e se a gente cumprir as leis, os mandamentos que Jesus nos ensinou, que a palavra de Deus nos ensina, o que vai acontecer? Naturalmente, as coisas vão conspirar, vão agir ao nosso favor. Amém? Graças a Deus. Bom dia para todo mundo que está no Facebook. Bom dia para a Aline, para a Miriam, para a Vaninho, Gregório, a Mônica. Para todos que nos assistem essa mensagem depois, eu quero orar agora com você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos liberta e nos mostra que nós não fomos feitos nessa terra para adorarmos o Senhor. Nós fomos feitos para governar e sujeitar a terra, para fecundar, multiplicar e encher toda a terra, trazendo o Teu reino. E que a adoração é um estilo de vida daquele que já é teu filho e tua filha e que sabe que todo o recurso já está em ti e que volta para ti, porque tudo é por ti, para ti e através de ti. Por isso, Senhor, nós vamos sempre colocar no nosso pensamento, em primeiro lugar, a Ti, ó Pai, o Teu reino, a Tua justiça, a Tua verdade. E por isso queremos fazer com excelência tudo, Senhor, não com peso, mas pela graça que há em Jesus, em alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, agindo para o Teu reino, na liberdade que Cristo nos libertou, tomando o fardo e o jugo de Jesus que é leve. Nós não precisamos nos turbar o nosso coração. Nós não precisamos ficar ansiosos e preocupados, porque aquilo que o Senhor nos confiou, o Senhor já nos deu, o Senhor não dá mais o que nós possamos fazer. Já está em nós. E por isso, Senhor, nós temos que ficar em paz. E temos na prioridade da nossa vida, acima de tudo, a confiança em Ti e o relacionamento íntimo contigo, que vai gerar todo o bom fruto que nós vamos precisar, que vai gerar em nós toda a boa administração que nós vamos precisar para tudo que chega nas nossas mãos, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, espero que nós possamos, com essa série de mensagens sobre a crise, gerar em você um novo olhar do reino, uma nova mente, uma nova forma de pensar. E assim, daqui para frente, o passado a gente não pode mudar, o futuro só vai ser mudado se a gente mudar dia após dia. Foram tantos anos talvez de erro, de ignorância que nós tivemos, e agora a gente tem que saber que a gente vai mudar dia após dia e a gente vai mudar o nosso futuro e a gente vai caminhar de fé em fé, porque o justo vive pela fé, e assim nós vamos ser bons administradores, que foi para isso que Deus nos fez. Graças a Deus, Deus te abençoe. Hoje é sexta-feira,
Nós voltamos na segunda. Hoje à noite nós vamos ter uma live às 8 horas da noite, no Mensagem Diária. Eu vou continuar falando sobre a mente de Cristo, o reino dos céus. Tudo isso é uma base maior para que a gente possa entender tudo o que a gente está falando. Está tudo interligado, porque a gente está olhando as Escrituras não com um olhar religioso, mas com o olhar de uma constituição, pois a palavra de Deus é a constituição do reino, e nós precisamos viver esse reino de acordo com a nova aliança que nós temos no sangue de Jesus Cristo. Amém? Na obra consumada de Jesus na cruz, nós temos que aprender a desfrutar de tudo aquilo que Deus já nos deu através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Convido você a compartilhar esse vídeo. Compartilhe com as pessoas que você conhece, que te seguem. Deixe a sua curtida, o seu coraçãozinho. Quem está no YouTube, se inscreva para você não perder nenhum vídeo. Deus te abençoe. Amanhã nós temos os causos da Bíblia com os nossos hermanos argentinos que vão ensinar você a falar espanhol. E aí o título é Aprendendo Espanhol, ponto de interrogação. Será que vocês vão aprender mesmo espanhol com eles? Bem, pero que sí, pero que no. Você habla espanhol? Bem, não sei se você vai aprender, mas que você vai rir, eu garanto que você vai rir. Então amanhã, às 8 horas, nós temos os causos da Bíblia com o Greg e com a Dani. Que Deus te abençoe. No domingo, nós vamos ter o nosso culto online, vai ser ao vivo, às 10 horas da manhã, às 9h30, mensagem do lugar de oração. Uma mensagem que a Mônica já preparou, que eu não me lembro qual que é o título da mensagem agora, são muitas mensagens que eu coloco, que eu edito. Não estou lembrado, se a Mônica puder dar uma assessoria aí, mas nós vamos ter o culto ao vivo às 10 horas da manhã, então reúna a sua família às 10 horas da manhã para ser um culto interativo. Nós vamos fazer ao vivo, né? Por enquanto nós não vamos voltar ao culto presencial, mas vamos fazer o culto ao vivo às 10 horas da manhã. Por isso, reúna a sua família para estar com a gente, tá bom? Um bom dia para você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.